Vamos pegar o conflito na Palestina. Aham. Dia 7 de outubro, o Hamas ataca o território israelense. Uma leitura rasa, puramente factual, dirá: o conflito começou com o ataque do Hamas sobre o território israelense. Tá certo? Sim. Se você tiver um jornalismo que se propõe uma abordagem mais estrutural, você vai dizer: opa, calma lá. Essa história não começou dia 7 de outubro. Sim. Essa história começou lá atrás, em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, que foi criado numa terra que antes era de maioria palestina. Chegaram ali aqueles sionistas que vinham da Europa e que quiseram construir um Estado em território palestino, e aí houve guerras e Israel controlou os territórios, enfim. Aí você vai ver que o 7 de outubro ele não pode ser olhado isoladamente. Você tem que olhar o contexto. Essa é uma tarefa do bom jornalismo. Sim. Apresentar o contexto. A origem do Hamas. A origem do Hamas, a origem do conflito, a origem do Estado de Israel, a origem do sionismo. Não é? Isso é um jornalismo vinculado à história. O jornalismo e a história, no campo da política especialmente, eles têm que andar muito juntos. Especialmente para quem tem uma abordagem estruturalista sobre o jornalismo. A história é um elemento essencial para o jornalismo, para poder transmitir às pessoas uma informação que lhes permita compreender o que está acontecendo. Sem a história, o jornalismo não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso só a partir dos fatos. Mas aí uma dúvida. Ainda que eu consiga vincular os fatos com a história e ter um viés, digamos, estruturalista, a forma como eu descrevo esses fatos, como eu descrevo a história mesmo, não me dá uma parcialidade enquanto jornalista? Essa é uma dúvida genuína que eu tenho. Perfeito. Olha, não existe imparcialidade em nada no mundo, muito menos no jornalismo. Quem falar que é imparcial está tentando se enganar ou enganar alguém. O que existe é isenção, objetividade. É você lidar com os fatos sem alterá-los, sem deformá-los, sem negar a realidade. Tá? Então, eu faço essa separação. Por exemplo, eu sou um jornalista velha guarda. Se você me perguntar se eu sou neutro, não. Imparcial, não. Eu tenho lado na história. Agora, eu tento o máximo possível ser isento, ser objetivo, não brigar com os fatos. O jornalista não pode nunca brigar com os fatos, quaisquer que sejam os fatos. O jornalista parte dos fatos para poder construir uma matéria. Portanto, ele não pode negá-los. Ou ele construirá uma má matéria. Ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai fazer propaganda, ele vai fazer qualquer outro tipo de atividade. O jornalismo ele tem que partir dos fatos, de uma análise muito rigorosa dos fatos. E conectar com os fatos da história. Não é? Fazer a articulação entre os fatos do presente e os fatos da história com o maior grau possível de isenção e de objetividade. Não há imparcialidade. Ao contrário, eu creio que os bons veículos e os bons jornalistas são aqueles que dizem claramente qual é o seu lado. Perfeito. Para que o leitor saiba a quem ele está escutando ou quem ele está lendo. Você não pode enganar o leitor. Eu não posso fazer de conta que eu sou o que eu não sou e vender para o público uma matéria como se ela fosse neutra. Isso é mau jornalismo. O bom jornalismo diz: eu penso desse jeito, eu tenho lado nessa história, mas os fatos são esses. Mesmo quando os fatos brigam contra as minhas posições. Tá? Então é complexo, é uma atividade muito complexa. Agora, é uma atividade essencial, né? Com certeza. Porque o jornalismo faz uma mediação entre a realidade e a sociedade. A sociedade não é capaz de captar a realidade sem a informação. É que no limite, a visão de mundo tem a ver com quem manda na linha editorial do jornal. Porque, por exemplo, você pega hoje o governo da situação. Por mais que determinado mídia tenha levado porrada no governo anterior, ainda assim a linha editorial deles é problematizar toda e qualquer ação do governo da situação. Eu acho isso assim saudável. Claro. Porque se a gente for falar só num tom, todo mundo, você não vai ter a fiscalização
do que de fato está acontecendo no país. Então, ainda que haja um lado na história, qualquer raciocínio que vá de encontro a isso, você pode acolher como um bom diálogo, né? Claro. Agora, eu acho que a gente tem que tomar medidas para que isso seja possível, tem que ter cautelas. Eu acho que existem 3 cautelas no jornalismo. A primeira, separar o editorial do que é informação. No editorial, o veículo tem que dizer qual é a sua posição. Se o veículo é de direita, de esquerda, não importa, ele tem que, na linha editorial, dizer qual é a sua... Os colunistas de opinião. Os colunistas, os editoriais, claramente. O jornalismo, a parte informativa, não pode ser conduzida pela opinião editorial. Ela tem que demonstrar a realidade, ter essa lealdade aos fatos aos quais eu me referi. Segundo, o jornalismo sempre será polêmico, especialmente o jornalismo político. Mas nós temos que tomar cuidado para não transformar o jornalismo necessariamente polêmico em jornalismo de campanha. O que é o jornalismo de campanha? Eu vou citar um exemplo que, na minha opinião, é bem característico de jornalismo de campanha. A maneira como os grandes veículos de imprensa no Brasil se comportaram em relação à Lava Jato. Eles fizeram a campanha da Lava Jato. É verdade. Eles não questionaram o Ministério Público, eles não questionaram o ministro Sérgio Moro, eles não questionaram nada. Eles pegaram a informação que vinha por um celular, que era o Sérgio Moro, os seus auxiliares, o Delanhol, o Ministério Público, e publicavam como verdade. Conforme saíam as delações, aquilo já virava notícia. Já era verdade. Isso é jornalismo de campanha. Ou seja, eu tenho um inimigo político, o inimigo naquele momento era o PT, o Lula, eu vou tratar o jornalismo como uma ferramenta para destruí-los, a partir de informações que nunca eram checadas e que até hoje não foram checadas. A imprensa brasileira, ou pelo menos os grandes veículos, devem ao país uma profunda autocrítica sobre o seu comportamento na Lava Jato. Mas quem tem autocrítica no país? Esse é um dos problemas do Brasil, né? A dificuldade a mídia, o próprio governo